live no nosso webinário da Vertice Services. A cada, pelo menos uma vez por mês, a gente tem aí a intenção de estar trazendo informação e material relevante, né, para o empresário brasileiro que está estabelecido no Reino Unido ou o empresário brasileiro, enfim, que tem empresa ou que trabalha no Reino Unido. Esse é o nosso papel principal, e a gente está trazendo informação relevante, as alterações de legislação do governo inglês. Nos últimos quase 5 anos aí teve uma série de alterações, né, de mudança no sistema, no regime tributário do Reino Unido, e tem também novas implementações, novas formas de entrega de obrigação contábil fiscal. Então, é nossa obrigação como contador ou empresa de contabilidade brasileira estar informando o brasileiro que tem empresa no Reino Unido ou o autônomo que trabalha no Reino Unido. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a empresa. Para aqueles que não conhecem ainda a Vertice Services, nós estamos no mercado inglês ajudando o empresário brasileiro, o empreendedor, desde 2007. Então, estamos aí com praticamente 19 anos. Próximo ano, 2027, a gente vai praticamente comemorar nossos 20 anos, 2 décadas que a Vertice Services tem ajudado o empresário brasileiro no Reino Unido. Nós ajudamos mais de 10 mil empresários nos últimos 19 anos. Como uma empresa de contabilidade tradicional, o nosso serviço principal é a preparação da contabilidade empresarial, o apoio de serviços contábeis para as empresas, a contabilidade pessoal, que inclui o imposto de renda no Reino Unido, self-assessment, tax return, e estratégia fiscal e planejamento tributário para aqueles que querem, de uma certa forma, organizar a sua obrigação contábil da melhor forma suficiente para poder pagar a menor carga tributária legalmente no país. Falar um pouquinho em relação a quem eu sou. Para quem não me conhece, meu nome é Rodolfo Basílio, eu sou fundador da empresa da Vertice Services em 2004. Já ajudei nesses últimos 20 anos mais de 3 mil empresários brasileiros a fazer negócio no Reino Unido e também no exterior. Um pouquinho mais a respeito de mim: além de fundar a Vertice Services, eu já me envolvi aí numa série de empresas em diversos setores, desde a área da fintech. Eu fundei em 2007 um banco digital na Nova Zelândia, com filial no Reino Unido, Hong Kong, Singapura e outros países. Eu vendi esse banco digital em 2022. E também sou especialista na área de tecnologia. Eu sou cofundador de uma empresa chamada Remitec, que é um software integrado para empresas de solução de pagamento e transferência de dinheiro, em 2018, que também foi vendido com sucesso em 2022. Para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho como consultor, né, eu tenho um canal Rodolfo Basílio, que ajuda o empresário brasileiro a crescer o seu negócio. Tem um Instagram, se quiser dar uma olhadinha lá nos vídeos, nosso material, nosso conteúdo, @basilio.rodolfo, website www.rodolfobasilio.com, o LinkedIn, YouTube também tem uma série aí de entrevistas, inclusive chamada Conversa com Rodolfo Basílio, no qual eu entrevisto diversos empresários brasileiros de sucesso no Reino Unido. Então, vale a pena aí, gente, estar dando uma olhadinha nesse conteúdo, seguir, para poder ter informação relevante para você que quer crescer seu negócio, você que quer ser um empresário de sucesso no Reino Unido. Vamos começar lá. O tema principal hoje do nosso webinário. Para quem não sabe, já está aí rodando já há alguns anos, conhecido como MTD, que é o Making Tax Digital, que ele praticamente transforma a forma na qual o autônomo, o self-employed no Reino Unido, tem que declarar os seus impostos, né? Então, é muito importante. É interessante que esse Make Tax Digital, a gente ficou naquela situação de vem ou não vem, entra ou não entra, vai implementar ou não vai. Passou, se eu não me engano, 3 Prime Ministers, e aí no final eles decidiram realmente, vamos para cima, já que já foi decidido há 10, 12 anos atrás, vamos tocar essa bola para frente e vamos implementar. E foi implementado e já está sendo executado. Então, o Make Tax Digital já está funcionando. Então,
essa nova forma, esse novo formato de entregar um imposto de renda no Reino Unido já está ativo, tá? Tá ativo. Vou falar um pouquinho sobre a agenda aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o que mudou com essa implementação do Make Tax Digital para você que é self-employed, para você que é autônomo, quais são os impactos práticos que dá na sua rotina, na sua obrigação como self-employed. Vou falar um pouco sobre o impacto dos custos no Make Tax Digital, porque, novamente, ele altera completamente a forma como você, autônomo, vai ter que entregar, vai ter que declarar os seus números para o governo, para o HMRC. Então, é muito importante que você entenda qual que vai ser o impacto nos seus custos mensais. E aí sim, essa parte, acho que a parte mais relevante é por que você que é autônomo não deveria considerar, talvez, o registro de uma empresa limitada. Por que não trabalhar como uma empresa limitada ao invés de continuar sendo self-employed após o impacto que vai dar no Make Tax Digital na forma como você autônomo vai ter que declarar e pagar os seus impostos? E assim, um pouco mais, eu vou falar sobre quais são as vantagens, as principais 6 vantagens de você ter uma empresa limitada, e vou falar um pouquinho sobre, novamente, o impacto do custo, né? O quanto vai custar mais no seu bolso, assim que você, se você continuar sendo self-employed, e o que muda também, o que impacta no seu bolso, no seu custo, se você montar uma empresa limitada, né? E lembrando que isso não é só da Vértice Services, né? Em geral, resumidamente, toda empresa de contabilidade, né, que vai fazer um trabalho correto, um trabalho acurado, um trabalho muito bem executado de qualidade, vai ter que sim repassar esse custo adicional, esse custo extra que a empresa vai ter que ter com o impacto do Make Tax Digital. Dificilmente vai ser impossível que uma empresa de contabilidade consiga manter o custo que ele tem hoje de preparar um imposto de renda para poder preparar a quantidade de declarações que vai ser obrigado a ser entregues a partir da implementação do Make Tax Digital, que eu vou estar mostrando aqui para vocês, que vai ser praticamente 4 impostos de renda mais um final, né? Então, vamos lá. Qual que é o contexto dessa história toda? O Make Tax Digital foi praticamente a ideia, né? Foi criada aí há 10, 12 anos atrás, muitos anos atrás, e a ideia era, de acordo com o governo, tinha um tax gap, né? Uma dificuldade, tinha um buraco ali que o governo achava que em função dos erros ou em função da não entrega do imposto de renda, da não declaração contínua dos valores para o HMRC, o HMRC tinha um prejuízo em relação a esses erros, e aí o HMRC teve essa ideia brilhante, que eu não acho brilhante como profissional e nem como empresário, mas, enfim, foi ele estando no governo, e ele achou que uma forma de conseguir corrigir a quantidade de erro do imposto de renda era o autônomo passar a declarar continuamente os seus números. Quer dizer, então, ao invés de fazer uma declaração anual, que é aquela forma tradicional que a gente já está acostumado, que o autônomo já está acostumado, de preparar o imposto de renda uma vez por ano, a partir da implementação do Make Tax Digital, o autônomo tem que reportar 4 vezes por ano e depois tem uma declaração final, né, que equivale ao imposto de renda. Então, esse era o objetivo. O objetivo é controle e diminuir o número de erros. Falar um pouco sobre os prazos, né? Os prazos para aqueles que são autônomos, que têm um rendimento, um faturamento. Não estou falando de lucro líquido, gente. Estou falando aqui de vendas, de rendimento. Se a pessoa tem uma renda declarada maior do que 50 mil, a partir de abril de 2026. Então, os próximos 2 meses aí, você que é autônomo, que tem um rendimento maior de 50 mil, vai ter que começar a declarar o seu imposto de renda através do MTD, Make Tax Digital. Então, você vai deixar de preparar de forma tradicional o seu imposto de renda, como você já vem fazendo durante anos e anos e anos. E agora, a partir de abril de 2027, daqui a praticamente um ano, aqueles que têm um rendimento maior do que 30 mil, que eu diria que são todos, eu estou falando de 95%, talvez, do autônomo que entrar em imposto de renda, vai se enquadrar e vai ser obrigado a declarar o imposto de renda através do Make Tax Digital 4 vezes mais uma final, ao invés de uma vez só por ano. Então, como eu já disse, o que passa a ser obrigatório com o Make Tax Digital para você que é autônomo, né? Você é obrigado a manter os seus registros de uma forma digital. Você vai ter que preparar 4 declarações trimestrais a cada 3 meses e uma final
no final do ano, né? E lembrando que você, ou melhor, você barra o seu contador, são obrigados a se utilizar, né, a comprar ou a pagar uma licença de um software compatível com o HMRC, que tem vários aí no mercado. Tem QuickBooks Online, tem, enfim, vários deles. No nosso caso, a gente usa o QuickBooks Online, então você é obrigado a integrar dentro do software, e esse software tem que ser um software compatível com o HMRC. Quer dizer, é mais uma complicação para você que é autônomo. Então, brevemente aqui, quais são os impactos do Make Tax Digital para você que é autônomo, né? Vamos lá, resumidamente, mais trabalho administrativo, você vai ter mais prazo para ser cumprido, e lembrando que o prazo já é um problema para quem é autônomo, porque a gente sabe que nos últimos 20 anos o contribuinte ele deixa sempre para a última hora para entregar o imposto de renda, né? Então, assim, 80% do imposto de renda que é entregue para o HMRC, ele é entregue no mês de janeiro, né? Quer dizer, um mês antes de terminar o prazo. Então, você imagina agora trazer essa complicação, esse estresse adicional agora de você ter, ao invés de ter um prazo, você vai ter que ter 4 prazos mais um. Você vai passar de um prazo para 5 prazos. Então, é bem mais complicado, tem que ter muito mais rotina, tem que ter muito mais controle da sua situação, né? Um outro impacto relevante, na minha opinião, é que o risco de multa, o risco de penalização vai aumentar. Por quê? Porque hoje estão dizendo que eles não vão dar multa no primeiro ano, mas uma vez que vai começar a dar multa, vai começar a dar a mesma multa que o imposto de renda, então isso significa que a probabilidade de você receber uma multa ou penalização aumenta. Outro ponto relevante aqui é a probabilidade de investigação do HMRC, né? A gente sabe que o HMRC tem um task force, né? Eles têm um gosto, um desejo muito grande de estar investigando e olhando de perto a situação do self-employed. Então, você imagina agora que ao invés do HMRC receber um imposto de renda, ele vai receber 4 trimestral mais um final. Então, a probabilidade de que tenha um erro, que tenha um dado incorreto, que não seja preparado da forma correta, que o HMRC, com o software automático, cruze os dados e passe uma comparação, um comparativo entre aquilo que foi entregue no trimestre anterior e o que foi entregue nesse trimestre. Será que é a mesma coisa? Faz sentido, não faz sentido? Aquela alteração para cima ou para baixo nos seus números pode ser que o HMRC instale, né, se utilize de uma ferramenta que vai analisar automaticamente essas discrepâncias e vai, obviamente, aumentar o número de investigações. E uma vez que o HMRC consegue, ou ele abre uma investigação, uma inquiry, e no autônomo, ele praticamente pode voltar até 4 anos para trás, né? Então, para aqueles, às vezes, que talvez não declararam de uma forma eficiente, correta, apurada no passado seu imposto de renda nos últimos anos, agora você está colocando mais uma possível red flag, né? Está colocando mais um risco, mais uma possível armadilha ali do HMRC levantar uma investigação a partir da sua obrigação de ter que declarar e entregar os seus números através do Make Tax Digital, e aí sim, sendo conseguir voltar para trás e analisar a sua situação anterior, no qual o seu imposto de renda foi preparado no formato anterior tradicional. Então, novamente, vai ter uma mudança na rotina. Então, antes, qual que era o foco principal? Era o ciclo anual, né? Você ganhava dinheiro de abril, ou do dia 1º de abril até 31 de março, e preparava seu imposto de renda. A partir de agora, o ciclo não é mais anual. O ciclo com o Make Tax Digital passa a ser trimestral e aí tem mais um encerramento final. Tem uma última declaração que é equivalente ao imposto de renda tradicional, né? Com isso, qual que é o resultado? Vai ter muita falha de prazo, de reconciliação, de problema de software, tecnologia, de integração, uma cacetada de problema que vai ter. Então, no final das contas, é por isso que eu digo, será que realmente é eficiente você mudar uma coisa que, de uma certa forma, funciona bem há muitos anos e alterar a forma no qual o autônomo entrega o imposto de renda? Na minha opinião, não, mas é uma obrigatoriedade. Você tem que cumprir, tem que fazer dessa forma, não tem como você escapar. E aí vem a ideia, né, uma ideia que já vem sendo explorada, não é só na Vertex Service, mas em diversas empresas de contabilidade, né, aquelas que realmente pensam, dão uma atenção, carinho, estão preocupadas com o cliente e falar, e agora? O que a gente pode fazer, talvez, para poder melhorar, né, e diminuir esse impacto que vai ter o Make Tax Digital no self-employed? Talvez, por que não considerar o registro de uma empresa limitada? Afinal de contas, um registro de uma empresa limitada vai reduzir
essa carga administrativa, ela pode te gerar, inclusive, pode aumentar a sua eficiência fiscal quando sobra dinheiro no teu bolso, e além de tudo isso, ainda te dá maior proteção legal, né, contra credores, contra, enfim, ou qualquer outro tipo de situação que a sua empresa pode ter no futuro, e ainda assim ter ainda mais credibilidade no mercado, porque afinal de contas, uma empresa limitada dá mais credibilidade do que um autônomo. Então vamos lá, por que eu acho que você deveria considerar a opção de uma empresa limitada? Você que é autônomo, que vai ser impactado pelo Make Tax Digital, pelo MTD. Vamos lá, a primeira vantagem é menos burocracia. Afinal de contas, como a gente já mencionou aqui anteriormente, o Self-Employed, a partir de agora, vai ter que entregar 4 trimestral mais um final. E já no caso da empresa limitada, a empresa limitada precisa preparar a sua contabilidade anual e a preparação do seu imposto corporativo, que é o Corporation Tax Return, CT600, somente uma vez por ano, né? Então, é muito mais simples a questão contábil, né? A lógica contábil da preparação da empresa limitada. A segunda vantagem, que eu acho muito interessante, é a proteção do patrimônio. Afinal de contas, né, quando você é self-employed, você é pessoalmente responsável por todas as dívidas da empresa, né, incluindo os seus bens pessoais. Você tem carros, você tem casa. Vamos dizer, por exemplo, que você está há 10 anos, talvez, não declarando, né, a sua renda eficientemente, né, acurada, né, tá tudo certo, seus números, e você cai numa investigação. Você vai ser pessoalmente responsável pelos débitos da sua empresa, porque você é autônomo. Isso significa que o governo ele pode querer cobrar aquela sua dívida na pessoa física, e se você tem bens pessoais como carro, casa e tudo mais, vai no rolo, né? Você vai ter que se desfazer daquilo para poder pagar aquilo que você deve para o governo, para qualquer outro credor. Já numa empresa limitada, você tem a proteção limitada. Afinal de contas, a empresa ela é uma entidade por conta própria, que tem seus direitos e suas obrigações, e é diferente daquela pessoa que é o diretor, que direciona, que gerencia, e também do dono da empresa. Então, o dono ele só é responsável até certo determinado valor do capital que ele não foi pago pela empresa, não que ele foi pago. Então, dificilmente, né, contanto que não tenha, obviamente, no caso do empréstimo com garantia pessoal, se não tivesse esse tipo de situação, no caso da empresa limitada, você está blindado, né? Então, você é uma entidade por conta própria, você é a pessoa física e a pessoa jurídica é separada da pessoa física, vocês não são a mesma coisa, então a empresa ela responde separadamente dos sócios da empresa. Então essa é uma grande vantagem de você abrir uma empresa limitada. Enfim, a terceira vantagem que eu acho que é interessante mencionar aqui e não esquecer é a flexibilidade fiscal, né? O que significa isso? Significa que quando você é autônomo, você já sabe, né? O autônomo, o lucro que ele gera, né, no final do ano ou durante o ano, ele é obrigado a distribuir para ele. Ele não tem uma opção de não distribuir. E uma vez que ele distribui automaticamente, né, o lucro que ele gerou durante o ano, ele tem que pagar imposto sobre aquilo, não tem jeito, né? Já, no caso de uma empresa limitada, você consegue fazer um planejamento, né? O que você consegue fazer? Você consegue elegir, você consegue escolher como é que você vai se pagar. E você consegue se pagar de duas formas, principalmente. A primeira é com o salário. Você pode colocar um salário básico para você. Lembrando que até 2.570 não paga imposto de renda, sem o seu personal allowance. E a diferença toda você tira como dividendos, que a dividendos é a distribuição do lucro da empresa para você, né? Que pode ser interim e final. Interim durante o ano e final no final do ano. Mas o que isso significa na prática? Significa que você não é obrigado a tirar para você todos os dividendos da empresa. O que você pode fazer? Qual que é a opção? A opção é você deixar aquele lucro da empresa retido na empresa e você consegue tirar esse dinheiro aí futuramente, por exemplo, e dessa forma você consegue evitar o imposto da distribuição e você evita ser taxado dos dividendos. Então você tem a opção de deixar com o lucro retido na empresa. Já como autônomo, não. Uma vez que você computou o lucro, o resultado da empresa, você é obrigado a pagar imposto para aquele lucro auferido como self-employed. Então, nesse caso da empresa limitada, né, você tem a possibilidade de reter o lucro e retirar no momento correto. A quarta vantagem, que eu acho que é super interessante, é que você consegue, de uma certa forma, melhorar o fluxo de caixa da sua empresa. O que eu estou dizendo aqui? Né? O que eu estou dizendo aqui? Se você, por exemplo, montar uma empresa limitada hoje, né, em fevereiro de 2026, por exemplo, você montou sua empresa hoje, a sua empresa tem um ciclo de 12 meses. Ela vai fazer um aniversário sempre 12 meses depois de quando foi registrada aquela empresa. E o mais interessante é que
a empresa tecnicamente só precisa entregar a contabilidade, só tem obrigação contábil de entregar a contabilidade e pagar o imposto corporativo, que é o imposto do lucro da empresa, só 9 meses depois que ela fez um ano. Então, o que significa na prática? Significa que durante 21 meses, você que é autônomo, que decidiu montar uma empresa limitada, não vai precisar pagar imposto nenhum. Dessa forma, o que significa? Significa que você vai ter mais controle sobre como e quando você vai retirar dinheiro para você. Dessa forma. Então, imagine esse gap. Olha essa vantagem. 21 meses até o momento que você tem que preparar sua contabilidade da empresa e pagar os impostos. A quinta vantagem, como eu já mencionei anteriormente, né, qual é a probabilidade? A gente é prático, nós estamos 20 anos no mercado, a gente conhece o que acontece na prática. Numa empresa limitada, né, contanto que não esteja cadastrado por VIT, que vai ser a maior parte dos casos, a probabilidade de você ser selecionado por uma investigação é muito menor do que no caso do self-employed. Já é, mesmo sem o Make Tax Digital. Imagina agora com o Make Tax Digital, no qual você, autônomo, vai ter que preparar a sua declaração cada trimestre em uma final. Pode aumentar exponencialmente o número de investigações. E esse é o objetivo do governo, ele ter tempo para poder investigar. Esse é o fato. Então, no caso da empresa limitada, tem uma menor exposição à investigação. A sexta vantagem é a credibilidade. No caso da empresa limitada, você tem uma vantagem que é a imagem da empresa, né? Tem muito cliente, ou muito cliente potencial que às vezes não quer fazer negócio com o autônomo porque o cara é autônomo. Tem aquela ideia de que, porque ele é autônomo, então é coisa pequena, sabe? Eu vou ter que ficar lidando com ele. Agora, já no caso de uma empresa limitada, você tem a vantagem que você consegue se demonstrar no mercado, né? Não estou dizendo que você não é sério, mas você consegue se demonstrar no mercado como uma empresa que tem uma credibilidade, uma imagem bem melhor. Você vai parecer que é uma empresa maior, independente do tamanho da empresa, quando você registra uma empresa limitada. E, novamente, tem cliente grande, cliente maior, que prefere contratar serviço de empresa limitada e que não quer lidar com o self-employed, né? Então, você melhora a imagem, você consegue proteger também, de uma certa forma, o nome que também está registrado no Companies House. Eu não estou falando de trademark kit IPO, mas, de uma certa forma, tem uma certa proteção. Então, é uma outra vantagem que você registrar uma empresa limitada, que é a credibilidade. Então, fazendo aqui agora um quadro comparativo para que você entenda, pelo menos uma ideia bem resumida aqui das vantagens. Vamos lá. Self-employed limitada, envios por ano. Self-employed, 4 mais uma, 5 submissões. Empresa limitada, uma. Proteção de bens, você não tem como você é self-employed. Então, os seus bens estão sempre no risco se você tiver qualquer tipo de problema. E não é só pagamento de imposto, não, gente. Estou falando aqui também de você tem um problema com o seu fornecedor, você tem um problema com o seu banco, qualquer um. Você tem um problema na família, qualquer um pode te processar e se proteger, pode, se te processar, pode te levar os bens. Então, no caso do self-employed, você não tem a proteção dos seus bens pessoais, porque você, empresa, é a mesma coisa. Já no caso da empresa limitada, sim, tem a proteção dos bens, porque a empresa limitada é uma entidade separada do dono, do diretor, do acionista e do diretor. Flexibilidade fiscal no self-employed, você não tem porque você é obrigado a tirar o lucro. No caso da empresa limitada, você tem flexibilidade fiscal porque você consegue se pagar com salário mais dividendos e você ainda tem uma opção adicional. Você pode deixar o lucro retido na empresa e não tirar e evitar o imposto da distribuição dos dividendos. No caso da investigação da GPIC, quando você é self-employed, tem uma maior probabilidade de você ser selecionado para uma investigação. Quando você é uma empresa limitada, você tem uma menor chance, menor a probabilidade de você ser selecionado para uma investigação. E, por último, como eu já te disse, a sexta vantagem, no caso, é a credibilidade. Como self-employed, você tem uma credibilidade mais baixa. Como você é uma empresa limitada, você tem uma credibilidade superior. No nosso caso aqui da Vert Services, eu acho que cada contador, cada empresa tem o seu custo, tem a sua forma de trabalho, mas no nosso caso, só para você ter uma noção, né, a nossa estimativa, a gente está aumentando, né, o preço do self-employed, enfim, porque a gente tem custo adicional, tem que enviar vai ter que processar 5 declarações ao invés de uma, enfim. Por causa dessa complexidade toda, a gente está estimando que a gente vai estar cobrando dos nossos autônomos uma mensalidade de 100 libras por mês, tá? Isso é estimado, né? A gente tem ainda mais umas 2 semanas para a gente tomar a definição final, mas vai ser basicamente daí para cima, não é daí para baixo. Já numa empresa limitada, a gente tem um pacote especial, que é o nosso pacote início, né? O nosso valor mais em conta hoje, que a gente está cobrando 149 por mês. E a gente está dando, inclusive, um desconto
alto aqui, que é uma taxa simbólica para aqueles autônomos que eles vão sofrer com a consequência do Make Tax Digital, nós vamos estar cobrando somente R$ 100 para poder, somente 100 libras, desculpa, gente, para poder registrar essa empresa limitada. Então, tem uma taxa simbólica de 100 libras para poder registrar a empresa e uma contabilidade que vai ter uma mensalidade de 149. Aí o ponto é, será que por 49 libras por mês não vale a pena você deixar de ser autônomo e você ter uma empresa limitada para poder evitar esse impacto, essa consequência que eu mencionei anteriormente durante o webinário? Na minha opinião, sinceramente, sim. Não tem outra opção, né? A minha sugestão, a minha recomendação é para você que é autônomo, que vai sofrer as consequências do Make Tax Digital, mais cedo ou mais tarde, é absolutamente uma vantagem você montar uma empresa limitada a partir de agora. Então, um checklist aqui para você, que é autônomo, né? Quando considerar, talvez, uma empresa limitada ou não, né? Nós já falamos um pouco sobre os limites. 50 mil libras de rendimento agora a partir de 2026, 30 a partir de 2027. Então, a sua hora está chegando, né? No caso, na empresa limitada, reduz a burocracia, como já mencionei anteriormente, o risco da penalização. Novamente, se você está afim de se beneficiar do perímetro fiscal, você está afim de organizar os seus números de uma forma que você consiga pagar menos imposto na empresa limitada, é vantagem para você? Se novamente, é mais um ponto que você tem que levar em consideração na hora de decidir se você abre uma empresa limitada ou não. Você quer passar mais credibilidade para os seus clientes maiores? Sim ou não? Se sim, também tem que montar uma empresa limitada. E por último, como já mencionei anteriormente, a proteção patrimonial. Você quer proteger o seu patrimônio, seus bens, seu carro, sua casa? Se caso você quiser, é novamente mais uma vantagem de você abrir uma empresa limitada. Os próximos passos que eu acho que é interessante para você que é autônomo, analise o seu caso, vê a sua situação, vê quais são os seus rendimentos, vê qual que é a sua despesa, seu tipo de cliente, né? Analisa bem essa situação, se você vai ou não vai, está migrando de self-employed para uma empresa limitada e faz a matemática dos seus custos, né? Os seus custos contábeis, a sua rotina, enfim. Qual que vai ser o impacto que o Make Tax Digital vai realmente impactar na sua situação pessoal. Vamos lá, gente. Estamos entrando agora nas questions and answers aqui. Algumas perguntas que são típicas, que já pergunto para o nosso time todos os dias. A primeira pergunta é: quando eu entro no Make Tax Digital, o processo, né, o novo regime, a nova forma de processamento já está acontecendo. Se você vai ter um rendimento maior do que 50 mil, daqui a 2 meses, começa a sua o seu primeiro trimestral, porque vai começar a sua obrigação em abril de 2026. Se é maior do que 50 mil, vai ficar para abril de 2027. Vale a pena migrar do meu nível de rendimento? Novamente, vai depender se você tem menos de 30, talvez não, talvez vale a pena você continuar como self-employed, mas se você tem um rendimento maior do que 30 mil, na minha opinião, já sim, para que esperar mais um ano? Para que esperar 2027? Já dá para você começar em 2026, para você já aprender um pouco sobre o sistema, já entender um pouco mais o que vai mudar as suas obrigações. Então, assim, na minha opinião, minha sugestão a hora é agora, né? Como funciona o salário mais dividendos? É muito simples. Você coloca um salário para você como diretor e a diferença do dinheiro que você vai tirar, distribuir da empresa para você, você tira como dividendos. E os dividendos você tem dois tipos. O primeiro é o inteirinho e o outro é final. O inteirinho você consegue tirar os dividendos mês a mês, conforme você deseja. E os dividendos final você tira no final do ano, depois que você preparar a sua contabilidade. Em relação aos prazos e às obrigações anuais de cada possibilidade, eu já expliquei aqui bastante para você, que é autônomo, se você vai obviamente, sofrer com as consequências do MTD, Make Tax Digital, você vai ter que fazer, ou nós vamos ter que te ajudar a fazer uma declaração trimestral, né? Então, você 4 por ano, mais uma final. E no caso da empresa limitada, é uma vez por ano, né? Tem que preparar a contabilidade anual, que é mais conhecido como Annual Accounts, e preparar o cálculo do imposto corporativo, que é um retorno anual que a gente conhece como CT66, que é o Corporation Tax Return. Vamos lá. Essa é a parte que todo mundo gosta. Perguntas? E o posts? Perguntas? Vamos lá, gente. Agora é a hora de perguntar. Se quiser, você pode mandar lá no QA aqui, se você está
enfim, aqui no webinário, aqui, por favor, vai no Q&A ali, clica no Q&A e manda a sua pergunta, que eu vou estar feliz em responder aqui para você. Ah, uma pergunta. Vamos lá, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, escreve a dúvida aqui no Q&A, question and answers, que eu vou estar respondendo aí nos próximos 10 minutos. Qualquer pergunta que você tenha, que você gostaria de esclarecer sobre a obrigação, ora, fica à vontade, agora é hora de perguntar. Estou vendo algumas aqui. Pode dar um exemplo na prática de como funciona dividendos interinos e final? Sim, com certeza posso te dar um exemplo aqui. Você tem uma empresa X, tem lá o seu faturamento, tem as suas despesas, e aí o que você faz é você controla o seu resultado mensalmente, e aí você, todos os meses, conforme você queira, você consegue fazer essa distribuição dos dividendos interim, que a gente fala que o interim é no meio do caminho, né? Você consegue tirar ele a qualquer momento. Você não precisa nem colocar como um dia específico. Então, conforme a empresa vai dando lucro e o lucro sobra, você consegue distribuir. Como é que você faz essa distribuição? Você faz uma transferência desses dividendos, esse valor que você vai retirar para você como sócio, da conta da empresa para sua conta como acionista, e aí no final do ano vai ter que declarar esses dividendos no seu imposto de renda. E no caso do final, é a mesma coisa do interim, a única diferença é que o final você só faz depois que você sabe o resultado anual da sua empresa. E aí não é um ou o outro, pode ser um barra e o outro. Você pode tirar dividendos interim, 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 final, ou não tirar nada se eu tirar um final, ou tirar da forma que você queira, contanto que a empresa tenha um lucro retido suficiente para você conseguir tirar aquele dinheiro para você conseguir distribuir aquele dinheiro para você como dividendos. Como fazer para marcar uma conversa privada contigo para discutir especificamente sobre o meu caso? Vamos lá, André. Se você quer discutir o seu caso, ter uma conversa privada comigo, com algum contador do time da Versus Service, eu vou estar aqui logo nos próximos 2 minutos. Eu vou estar colocando aqui um QR Code que você consegue escanear. E uma vez que você consegue escanear esse QR Code, vai direto para você conseguir marcar. A nós da Versus Services, a gente está dando aí uma consulta gratuita para todos os autônomos que tenham dúvidas em relação ao seu caso específico, né? Que cada caso no final é um caso diferente. Você às vezes tem um serviço específico, você vende um produto específico, um tipo de serviço também que é específico, e você gostaria de tirar a sua dúvida individualmente. Então a gente vai colocar aqui um QR Code. Eu também vou estar aqui divulgando, né, nos próximos 2 slides também, como é que você faz para você entrar em contato conosco também, o website da Vertice Service, o WhatsApp da Vertice Service, o Instagram, enfim, diversas maneiras que você tem de você entrar em contato conosco, mas vai ter direto aqui no próximo slide um QR Code e você consegue escanear, já marcar essa consulta diretamente conosco. Quais são os impostos que são aplicados à empresa limitada que não são aplicados ao self-employed? Bom, é bem da Maiara, é bem diferente nesse caso, né? A empresa limitada paga um imposto corporativo, que é mais conhecido como corporation tax, que paga sobre o lucro da atividade da empresa limitada. E aí você vai pagar, se você for sócio, tirar o dinheiro como dividendo, se você for residente no Reino Unido, se você tiver obrigação tributária fiscal no Reino Unido, aí tem que pagar o income tax sobre os dividendos que você está tirando, né? E é taxado especificamente, né? É uma tabela em especial. É diferente da tabela do imposto de renda tradicional que você paga como autônomo. Então, no caso do autônomo, né, você paga os impostos que você paga sobre o lucro, é o National Insurance Contribution Classe 4 e o imposto de renda, que é mais conhecido como income tax.
Como saber se o MTD será aplicado para mim a partir de 1/4/2026? Será de acordo com a declaração feita no dia 31/1/2026? De uma certa forma, Ana, de uma certa forma, sim. Na verdade, a base do 2026 é o seu cálculo gerencial do 24/25, né? Agora, tem uma trava, né? Se você sabe que no seu 24, 25, que agora vai começar 26, no 24, 25, você sabe, né? Você já sabe que o seu rendimento vai ser maior do que os 50 mil, você já tem que se registrar e já tem que começar a obrigação do Make Tax Digital. Saber dizer um pouco, Caio Medeiros, saber dizer um pouco mais detalhadamente quais perfis de contribuintes serão mais impactados inicialmente. Veja bem, Caio, eu acho que todo autônomo, todo self-employed vai ser impactado mais cedo ou mais tarde, né? Então, não tem um perfil específico, né? A única forma que eles tiveram de classificar, né, de preparar, de ter categorias de quem entra antes, quem entra depois, é o rendimento de cada um somente. Nada mais específico. HP, Just Now, aqueles que já têm empresa, o custo 149 inclui o on account? Sim, nesse caso, sim. O custo 149 inclui o on account, correto. Aqueles que já têm empresa, o custo 149. Leonardo da Rosa, se há exceções ou regimes especiais previstos. Olha, Leonardo, eu acho que, para te falar a verdade, não sei o que aconteceu nos últimos poucos dias, aí se teve alguma alteração ou não. Foi comentado muito durante esses anos todos em relação à situação no qual a pessoa não tem acesso a computador, a pessoa que é, sei lá, é farmer, ela é fazendeira, ela trabalha, sabe, na fazenda, lá não sei aonde, no interior da Inglaterra, se ela deveria ou não participar do Make Tax Digital, se ela deveria. Eu acho que deveria não participar. E para te dizer a verdade, eu nem sei como é que está essa situação, para te falar a verdade. Mas eu estou indo no meu feeling agora. Eu acho que se você tem uma razão muito, mas muito específica, pô, você não tem acesso à energia elétrica, ao computador, você é fazendeiro, colhe batata e, sei lá, maçã lá no interior da Inglaterra, talvez você tenha uma reasonable excuse, que a gente chama, para poder não entregar de acordo com o Make Tax Digital. Agora, fora esse tipo de situação, não tem nenhum outro tipo de regime especial previsto. E lembrando que nós estamos falando desse Make Tax Digital já, se eu não me engano, ó, faz tanto tempo que nem me lembro exato, se é 10 ou 12 anos, na verdade. Mas é por aí. Tá? Eu acho que no mínimo, acho que é uma década que a gente está falando desse Make Tax Digital. Então, o HMRC diz que o contribuinte barra também o contador, a empresa de contabilidade, já teve tempo o suficiente para poder amadurecer esse assunto. E a verdade é que né? A gente teve tempo suficiente para poder amadurecer o assunto. O único problema que eu acho, na minha opinião, né, como profissional, foi que o HMIC demorou muito e sempre demora para poder implementar as ferramentas necessárias para poder implementar uma nova forma, um novo regime, né? Como sempre, entendeu? Ficar tudo em cima da hora. Mas é isso. O que muda no processo de fechamento anual? Bom, o anual não muda nada. O que muda, Natália, é que você vai ter que preparar e enviar os seus números de uma forma resumida trimestralmente. Então, você vai ter que ter esse seu controle contábil, né, dos seus números, dos seus lançamentos diariamente, através de um software compatível. Então, assim, você imagina um tipo de controle que você não vai ter que ter para estar de acordo com o Make Tax Digital. Agora, no final lá, a declaração final ela vai ser a declaração padrão do imposto de renda que vocês ou que nós já conhecemos. Luzia de Assis, quais controles internos as empresas deveriam implementar desde já?
Eu não sei se você está falando, Luzia, da empresa ou do self-employed. Se você está falando do self-employed, é que você tem que passar a ter novamente, se utilizar um software compatível do HMIC e preparar sua declaração trimestralmente. Então, você tem que ter um controle financeiro acurado, exato e light, né? Tem que estar bem ativo. Vamos lá, Monique Storati, em relação a delivery riders, como prestador de serviço para as empresas, ainda assim, teria que abrir uma empresa limitada? Veja bem, Monique, eu acho que o ponto essencial aí, fundamental, é se a empresa que está te contratando, né, se para ela tem algum tipo de problema, né? A gente sabe que tem algumas empresas que contratam algumas prestadoras de serviço que elas não têm muita afinidade, elas não gostam muito da empresa limitada, elas não aceitam. Então, assim, o que que eu te daria como sugestão, recomendação, se você hoje está num contrato com um self-employed, com o seu cliente, é perguntar para ele, tem algum problema se eu me tornar prestador de serviço como empresa limitada, né, ou não? E explicar bem para ele o caso, né? E aí tem outro caso também que eu acho que é essencial, assim, sabe? Você só vai saber se você é uma boa ideia ou não se você perguntar. Agora, é bom também explicar qual é a razão disso aí também, né? Porque uma das razões que você vai estar querendo talvez mudar esse para profissão de empresa limitada é especialmente por causa dessa situação do Make Tax Digital, que muda toda a questão do processamento, entendeu? É isso, praticamente. Então, pergunta para a empresa que está te contratando, Monique. Fernanda Gomes, existe um ROI, Return on Investment, claro, para empresas que adotarem digitalização antecipadamente? Não, Fernanda, não muda nada, é só um processo. Na verdade, o autônomo vai ser obrigado a adotar a digitalização, né? Então, não muda nada. Agora, você também pode participar do Make Tax Digital voluntariamente. Você não precisa esperar o próximo ano, se você quiser entrar. Se você quiser, a partir de agora, começar a querer entregar a sua obrigação trimestralmente, ao invés de anualmente, você já consegue. Eu tenho uma outra aqui também, que me mandaram aqui no meu privacy. Eu não tenho funcionário, ainda assim. Eu não tenho funcionário, ainda assim compensa migrar para empresa limitada? Bom, veja bem, Tim Morgan, tem que analisar o seu caso especificamente. Mas pode ser que sim, mesmo sem ter funcionário, porque é o caso tradicional do self-employed, né? Porque o self-employed, ele 90% dos casos do self-employed, uma pessoa, é uma empresa, ou melhor, é uma pessoa só, né? Que é o sole trader, né? Então, é o autônomo. Você é quem te contrata e presta serviço para o próximo. Ah, tem como contratar funcionário como self-employed? Tem, mas 95% de quem é self-employed não contrata outras pessoas como self-employed. Para o Eunice, para os self-employed que recebem, desculpa, acima de 50 mil que vão ter que fazer no caso. Sim, se você vai ter um rendimento, você vai receber, exato, acima de 50 mil, você vai ter que passar a entregar trimestralmente através do Bank Tax Digital. José Carlos Duarte, Rodolfo, desculpa, eu cheguei atrasado. Chegou atrasado. Meu, chegou atrasado. Mas vamos lá, vou te responder, hein, José. Falei que o seu self-employed, o certo é ir para a empresa limitada, nem vou fazer isso já? Vai depender da sua situação, José. Como te disse, é individualmente. O que eu posso dizer é que 90% dos casos que são autônomos vai ter uma vantagem de ser uma empresa limitada por essas diversas vantagens, essas diversas razões que eu já expliquei anteriormente aqui durante a minha apresentação. Então, assim, gente, eu acho que você tem que analisar a sua situação individualmente, mas, novamente, na maioria dos casos, existe sim uma vantagem de você ter uma empresa limitada. Me perguntaram aqui também alguma coisa sobre VAT. A partir de qual quantia de movimentação entra no território do VAT? Aí nós estamos falando de uma outra coisa. Aí, no caso do VAT, Eunice, é independente se você é self-employed, do MTD, ou se você está na empresa limitada, é os 90 mil, né? Esse é o threshold. Se você vai ultrapassar os 90 mil nos últimos 12 meses, aí você tem que cadastrar como autônomo ou como empresa limitada por VAT, né? Então, é um outro caso. Gente, eu espero que vocês
gostaram aqui dessa breve apresentação, né? Como disse anteriormente, são as vantagens de você montar uma empresa limitada ao invés de você continuar a sua situação atual como self-employed. Eu gostaria aqui de agradecer, né? Todas as outras perguntas aqui, se vocês, como eu já disse anteriormente, gente, entra aqui gostaria de agradecer, entra aqui agora, ó, tem uma consulta gratuita aqui para você, 10, 15, 20 minutinhos do seu tempo aí, para você estar à vontade. Escaneie esse QR Code que está lá, aqui em cima, aqui escrito Scan Me. Você pode escanear aí no seu celular e já, a partir de agora, já repetindo, gratuitamente, você vai conseguir marcar uma conversa comigo, com alguns dos nossos consultores da Versus Service, para poder discutir, conversar em relação ao seu caso individualmente, responder suas perguntas e aí sim você tomar a sua decisão, se você abre ou não abre uma empresa limitada, enfim, uma vez que você vai ter que mudar a forma como você declara a sua declaração anual como self-employed, como autônomo. Então, se você não quer escanear aqui, vou entrar em contato com a Versus Service mais tarde, ou amanhã, um outro dia, também. Gente, bacana. Tá aí o WhatsApp da Versus Service também colocado na tela, tá o telefone 020 da empresa. O website, se você não conhece, entra lá, www.vertservice.com. Pelo website você também consegue clicar lá e também consegue marcar essa consulta em relação a se você deve registrar uma empresa limitada ou não. Nosso Instagram aqui, se você também não conhece, é o @versus Gente, eu gostaria novamente de agradecer a todos vocês que participaram aqui da nossa live. Novamente, eu vou deixar aqui para vocês aqui mais uns 3, 4 minutinhos na tela, esse QR Code para você, tá à vontade, escaneia no seu tempo. Aproveita, porque você não perde nada em fazer essa consulta gratuita com os nossos consultores e tirar todas as dúvidas do seu caso individual. Fico por aqui, gente. Um grande abraço e que vocês tenham aí uma ótima semana. Ah,